Olá, eu sou Alberto Gottfried, sou médico ortopedista e traumatologista, cirurgião de coluna vertebral. Sou natural de Santos e vou conversar com vocês hoje um pouco sobre as afecções mais comuns da coluna vertebral, o que nós avançamos nas últimas décadas em relação aos métodos de diagnóstico, aos tratamentos mais frequentemente utilizados e também como pequenas medidas do dia a dia que podem ajudar a prevenir lesões dolorosas na coluna. Nós organizamos as doenças da coluna em grupos, né? Nós temos um grupo das doenças degenerativas, são aquelas que vêm acontecendo ano após ano, e que principalmente após a quinta década de vida elas se tornam dolorosas. Existe o grupo das deformidades, onde a coluna naturalmente assume uma postura em S, no caso de escoliose, ou mesmo a corcunda para frente. As deformidades podem acontecer na infância, isso é um motivo de preocupação de saúde pública e também mais na fase do envelhecimento. Em relação às crianças, é muito importante que o diagnóstico da escoliose, que é a deformidade mais comum, seja feito o mais precocemente possível. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem programas de rastreamento feitos pelos próprios professores. Eles examinam as crianças de costas e percebem se existe alguma assimetria, por exemplo, da altura dos ombros, ou se existe algum tipo de assimetria das costas da criança. E quando isso acontece, naturalmente existe um encaminhamento para um serviço médico de coluna que vai tomar as devidas medidas, como obviamente o exame físico e, se for necessário, radiografias que vão ou não confirmar a presença do desvio na coluna. É importante ressaltar também que a escoliose não dói. Então, a criança, ela, nas fases iniciais, não irá se queixar de dor na coluna, caso apresente algum tipo de problema como esse. Então, é fundamental que os pais examinem, olhem seus filhos, numa busca ativa por possíveis deformidades nas costas. Se existe alguma suspeita, encaminhar o paciente, o seu filho ou a sua filha, para uma avaliação especializada.
Bom, meu nome é Ricardo Campos Mota. Meu apelido de infância, né, dado pelo meu irmão mais velho, foi Rica, né? Então, até hoje, né, eu sou tratado como Rica. Eu comecei meus trabalhos bastante cedo, 15 ou 16 anos, quando eu fui trabalhar. Não vou dizer profissionalmente, porque no começo a gente não ganhava nada, mas eu sempre tive no ambiente da arte, né? Era uma fábrica de luminosos e eu fazia os desenhos, as ilustrações desses luminosos, né? Aí então, depois dali, eu comecei a fazer um trabalho mais gráfico. Fui para empresas assim de propaganda, fiz bastante propaganda. Depois comecei a fazer o trabalho de jornal, como jornalista. Os cartoons, né? As charges, as ilustrações do jornal A Tribuna aqui. Eu fiquei 8 anos fazendo esse trabalho. Então dali eu fui para a Itália. Eu já tinha feito a escultura aqui dos portugueses, essa caravela que está aqui no aquário. E isso me deu, né, me deu a possibilidade de ir para a Europa, que era já um sonho, né, antigo, então foi a deixa aí para eu poder sair. E dali então fui para a Itália. Então, tudo era novidade, né, lá na Itália para mim, porque eu cheguei, o idioma, nada, eu falava espanhol. E no começo, realmente, o meu primeiro ano lá foi meio calvário, né? Mas depois, logicamente, né, a gente tem que ir renunciando um monte de coisas que a gente não queria abrir mão e foi obrigado. E lá começou o negócio de amizade, sabe? Eu comecei a frequentar alguns artistas de lá, mas o meu objetivo maior ali em Torino, né, na Itália, era realmente ir lá para Giugiaro Design, né? Então fiquei assim fazendo os contatos todos, porque o objetivo era realmente ir para esse estúdio de design, né? E esse cara é realmente um dos mais famosos aí no mundo. Só que eu tive que para me preparar, foi pelo menos um ano e meio aí de estudar o idioma, pegar trabalhos, levar lá para eles. Eu fiz isso diversas vezes. E eles acabaram lá, digamos, me adotando no começo. Eu fazia muito freela, né, para eles. Fazia embalagens, os vidros de cosméticos, eu desenhava essas coisas lá para eles. E fui convidado para participar de uma mostra internacional de arte contemporânea. E tinha gente do mundo inteiro lá, foi muito legal. Foi dentro do ex-Jardim Zoológico de Torino. Então eram diversas instalações, né? E eu pude fazer esse trabalho aí, que é a escultura O Vento, que depois veio, né, futuramente ser comprada, né, adquirida pelo Giugiaro. E ele levou, hoje está lá na frente no jardim da empresa, que é um colosso, é realmente maravilhoso. O primeiro trabalho, né, nesse retorno para cá foi o peixe. E eu fiz todo esse trabalho, né, de exercício, uma forma, tesoura, papel e tudo, no escritório do meu pai, de contabilidade até. Porque eu vim realmente assim, eu tinha tudo lá, de repente vim para cá e o único canto que eu tinha, né, sossegado, era lá. Então praticamente foi feito tudo ali, né? Eu desenhei, né, detalhei as coisas e aí procurei a Cosipa, na época era a Cosipa, para poder realizar o trabalho, né? E fui muito bem recebido lá pela direção na época. Omar Silva, o Sidney Porto, duas pessoas fantásticas, né? E aí nós fomos indo. Aí começou o processo, né, de construção, que na verdade levou 6 anos para aquele peixe estar lá. Porque 6 anos, eu só para pedir autorização para o Dersa na época, para autorização para aquele local onde ele se encontra, foi 1 ano e meio de ida e vinda, né, lá para São Paulo.
até que a gente conseguia. Então fui numa porção de empresas, né? Pedi, né, cada um dentro da sua, para ser parceiro. Não tinha dinheiro envolvendo as coisas. Realmente, cada um participava com o seu trabalho, né? A empresa de estaqueamento, o transporte, o vai e vem de equipamentos, içamento das peças, a fabricação, o aço todo da Cosipa, né? Bom, a gente acabou conseguindo, né, fazer o trabalho, 6 anos levou. E não envolveu dinheiro, senão um do governo do estado, na época era o Mário Covas. Ele liberou uma verba para poder fazer a parte civil, né, que hoje é onde está toda a preparação de estrutura. I can only give you love that lasts forever, and the promise to be near at time you call, and the only heart I own for you and you alone. That's all. That's all. I can only give you country walks in springtime.